Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre um assunto que está em voga. Então vamos falar sobre o Reiki. Muita gente procurando métodos alternativos de cura, muita gente preocupada com saúde nessa época, ou seja, um prato cheio para esse tipo de coisa. E nesses momentos aparece de tudo, né? Todo tipo de curandeiro, de mago, de benzedor, de profeta, prometendo soluções mágicas, prometendo a cura onde a ciência real não alcança, e o Reiki é um desses vários tentáculos aí da chamada medicina alternativa. Muitos ocidentais repetem a história contada pelos cursinhos de Reiki sobre as presumidas origens budistas do Reiki e do seu fundador. E aí a pergunta aqui que eu quero responder nesse vídeo é: será que é verdade mesmo? Será que o Mikao Usui, o fundador do Reiki, ele era um grande iniciado no tantrismo budista sino-japonês? Será que ele redescobriu o método de cura alegadamente usado por Jesus e pelo Buda Shakyamuni, né? Como alguns reikianos ou praticantes de Reiki alegam? Então, nesse vídeo, nós vamos tentar esclarecer estas coisas. E antes de iniciar o vídeo, vou dar os meus recados. Então, se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, os links estarão aqui na descrição do vídeo. Se você tem interesse neste livro aqui, o livro físico, Curso Elementar de Maçonologia, você me manda um e-mail. Meu e-mail também estará aqui na descrição deste vídeo. Você me manda um e-mail com seus dados postais, eu envio para você o valor do livro mais o valor do frete, você deposita na conta indicada, me avisa e eu envio para você pelo correio. E caso você queira o livro autografado, você me avisa e eu autografo em seu nome ou no nome de quem você queira presentear, ok? Não se esqueça também que nós temos um canal lá no Apoia-se, então se você gosta do trabalho que é desenvolvido aqui no nosso canal, nos ajude através do Apoia-se e inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, enfim, todas aquelas coisas que vocês já sabem que nos ajudam muito a divulgar o trabalho aqui do canal, ok? Então vamos lá. Então a palavra Reiki, né, ou Reiki, ela vem do japonês Reiki, que por sua vez deriva do chinês Lin Chi, né? Lin Chi quer dizer sopro do espírito, energia do espírito, né? A primeira utilização que há de registro na língua inglesa dessa palavra, né, de Reiki, data lá de 1975. Os reikianos em geral, bem como os autores da língua inglesa, eles pseudo-traduziram Reiki como energia vital universal, né? Mas na verdade, como eu disse, vem lá do chinês Lin Chi, que significa sopro do espírito ou energia do espírito. O sistema do Reiki ele foi desenvolvido por um japonês chamado Mikao Usui em 1922, enquanto alegadamente ele praticava austeridades ascéticas budistas por 21 dias no Monte Kurama, no Japão. Não se sabem quais eram as atividades exigidas a Usui durante esse treino. Nem se sabe de fato se houve esse treino, né? Se diz apenas que o Usui ele teria permanecido 3 anos em vida monástica num templo em Kyoto, algo que é altamente controverso, tendo em vista que ele demonstra uma falta de conhecimento gritante em relação ao esoterismo budista que ele alegava conhecer e estudar neste ambiente. Eu vou dar um exemplo disso logo mais, para vocês terem mais ou menos ideia do nível do desconhecimento dele em relação a esse assunto. Então o que é alegado, né, é que através de uma revelação mística, o Usui ele ganhou conhecimento e poder espiritual e que ele podia então aplicar a outros esse poder espiritual, e ele apelidou esse poder espiritual de Reiki. E ele dizia que o Reiki entrava pelo seu corpo através do seu chakra coroa, né? Na verdade, dizem que ele falava isso. Existe aí uma série de literatura
apócrifa que foi atribuída a ele depois que ele morreu. Bom, em abril de 1922, o Usui ele mudou-se para Tóquio, né, onde ele fundou lá a Usui Reiki Ryoho Gakkai, que significa Sociedade do Método de Energia Espiritual Terapêutica de Usui. Então, assim ele ia continuar alegadamente a tratar pessoas com o Reiki. E aqui eu abro um parênteses, porque nós vemos a repetição de um padrão nas novas religiões japonesas. Ou seja, você tem uma revelação especial ao fundador, né, que recebe uma missão salvífica. Então, o Usui está inserido dentro desse quadro. Né? Então, ele recebe uma missão de cura, de revelar um novo método de cura e salvar as pessoas. Bom, enquanto o Usui ensinava Reiki lá em Fukuyama, né, na cidade de Fukuyama, ele sofreu um infarto e morreu no dia 9 de março de 1926. O Reiki não o salvou do infarto. Né? E o Reiki ele está, como movimento, inserido no que era chamado ali de Seishin Ryoho, ou terapias psicoespirituais. Né? Muitos grupos com esse tipo de prática emergiram no Japão ali do século XIX e começo do século XX. Alguns desses grupos sobreviveram e foram reconhecidos como novas religiões sob a Constituição japonesa de 1947, e outros grupos desapareceram. E o Reiki é um desses grupos que sobreviveu. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, né, sobre a história do Reiki após a morte do Usui. O fato é que o que importa saber é que a organização que ele fundou continuou e suas ideias chegaram aí ao resto do mundo. E para nós que estamos no Ocidente, mais especificamente nas Américas, né, o Reiki ele chegou no Ocidente como fruto do trabalho de uma senhora nipo-americana chamada Hawayo Takata. Hawayo Takata. Hawayo Takata nasceu no Havaí, né, e ela foi aluna de um discípulo do Usui, que era o Hayashi Chujiro. Né, Hayashi Chujiro. E a senhora Takata ela modificou algumas coisas na chamada cerimônia de iniciação. E por assim dizer, ela reinventou o Reiki nos Estados Unidos. E depois dessa expansão no Ocidente, foram inventando vários tipos de Reiki. Né? Então, são vários tipos diferentes de Reiki que alegam sempre linhagens, né, que iriam até o Usui. Então nós temos, por exemplo, o Gendai Reiki Ho, né, ou método moderno de Reiki, que seria um híbrido do Usui Reiki Ryoho e do Reiki ocidental, que foi fundado por Doi Hiroshi. Né? Então as diversas linhagens de Reiki elas discordam entre si e até desdenham, né, uma das outras. Então, por exemplo, tem uma famosa reikiana, Barbara Weber, né, que, por exemplo, alega que só ela conhece o sistema completo da senhora Takata e que, inclusive, outros estudantes da Takata têm que reaprender com ela e que, de fato, muitos teriam sido reiniciados por ela. Né? Então, a cada esquina há um Reiki diferente. Então, Karuna Reiki, Yoga Reiki, Reiki ocidental, Reiki moderno, Reiki tibetano, Reiki tântrico, enfim, o nome varia de acordo com a criatividade do inventor. E se nós formos voltando, né, fazer uma pesquisa voltando, nós vamos ver que a história do Reiki é uma embrulhada gigantesca de confusões. Né? O Usui, segundo se diz em alguns textos, era cristão. E aí, na procura pelo poder curativo de Jesus, né, ele teria se sentido atraído pelo budismo. Ou seja, o que tem a ver uma coisa com outra? Né? Ele procurava o poder curativo de Jesus e se sentiu atraído pelo budismo. Bom, no Monte Kurama, então, depois da revelação especial que eu já citei, ele teria então compreendido o significado dos símbolos curativos que ele havia encontrado em um velho texto budista. E aí, regressando da montanha, ele colocou as mãos sobre uma série de doentes e que de imediato esses doentes se recuperaram, confirmando que ele havia descoberto então a fonte da cura, a energia da vida do universo.
É claro que esse velho texto budista não se sabe qual é, né? Os símbolos curativos secretos que são utilizados pelo Reiki, na verdade são simples ideogramas chineses que são utilizados também no idioma japonês. Então eles pegam esses ideogramas chineses e arranjam esses ideogramas com desenhos de espirais ou estruturados de uma determinada forma, né? Isso mostra, como eu disse que eu ia dizer no começo, o desconhecimento do Usui em relação aos textos esotéricos budistas, porque os símbolos vocálicos que são utilizados para as meditações do budismo tântrico estão em sânscrito, em Siddham, né, ou em Lantsa, ou Ranjanya, né, e não em ideogramas chineses. Então, se você não conhece, se você não sabe o que é Siddham, você não sabe o que é Ranjanya, né, ou Lantsa, então pesquisa aí que você vai achar, né, os símbolos, os bija, os bija mantras, eles não estão em ideogramas chineses, né? Ou seja, o Usui não sabia mesmo do que estava falando, né? E também não há nenhuma prova de que o Usui seria cristão e que, como alegam os reikianos, ele teria pretendido que sua linha de sucessão passasse ao seu aluno, né, que deu continuidade lá, o Hayashi, né? É bem provável que o elemento cristão ele tenha sido introduzido para familiarizar o Reiki aqui no Ocidente, né? E também não há nenhuma cura real documentada através do Reiki, né? Nem pelo Usui, nem por nenhum de seus alunos e seguidores atuais. Então aquela história de que ele voltou e que pôs a mão e que curou, etc., não tem prova nenhuma disso, né? E a teoria reikiana, na verdade, ela parte de uma série de equívocos conceituais, né? A ideia de que o Ki ou o Chi seria um tipo de energia manipulável, que haveria um fluxo energético que é canalizado para os chakras, etc., parte de uma compreensão real, de uma incompreensão real desses conceitos tradicionais, né? Então há uma incompreensão enorme em relação a esses conceitos. O Qi, na verdade, em acordo com as fontes tradicionais chinesas, nada mais é do que o conceito de ânima, ou força vital motriz, que aparece já lá no Aristóteles, né? O Qi, então, ele seria o resultado de diversos fatores condicionados e condições que mantêm um determinado organismo, ou seja, ele não é uma energia mágica que entra pelos chakras, né? Então, se você não entende bem esse conceito de chakras ou de Kundalini, tenho vídeos aqui no canal que eu abordo o tema de acordo com uma ótica tradicional. E apesar dos reikianos, de uma forma geral, afirmarem que o seu sistema não é uma nova religião, né, eles desprezam o fato de que há toda uma estrutura de cura e salvação por trás de suas práticas, né, com invocações, inclusive, aos mestres passados do Reiki, transmissão de um tipo de poder através de suas iniciações que acontecem de acordo com o avanço nos cursos de capacitação. Então há uma série de fatores dentro da doutrina Reiki que entram em aberto conflito teológico com certas religiões. Então, do ponto de vista científico, também não há, como eu já disse, qualquer evidência de que o Reiki tenha eficácia real de cura do que quer que seja. Então, as melhoras que são relatadas por usuários do Reiki ou por pacientes do Reiki, elas estão na mesma classe daquelas que são promovidas por autossugestão, por rezas, por feitiços, por simpatias, etc. Então, a doutrina do Reiki ela não tem absolutamente nada a ver com o budismo tradicional, né? Os seus preceitos, as suas iniciações não têm qualquer relação real com qualquer elemento do budismo, não passando de utilização de alguns elementos culturais japoneses que esses sim têm uma remota origem budista. Então a utilização do Gassho ou Anjali, né, falam em mantras, falam em escrituras budistas, etc, etc, etc. Tudo isso é utilização de elementos culturais japoneses que têm uma remota origem budista, mas que não tem uma ligação real, como apresentados no Reiki, com o budismo. Então, a minha sugestão a você que está aqui assistindo esse vídeo é o seguinte: não se deixe levar por teorias floridas, por good vibes, etc., que na verdade querem empurrar
em você um monte de crendices nova era pela goela, né, dizendo que se trata de medicina alternativa, quando na verdade querem é que você acredite em um monte de crendices sem fundamento. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!